Olá, boa noite. Já chego pedindo desculpa por chegar e sair. Acreditem, essa é a minha 11ª reunião de avaliação de tudo. Eu estou muitos dias sem dormir, mas agradeço muito o convite. Eu sei que é um momento muito importante. É um momento muito importante e muitas coisas aconteceram que a gente... Acho que todos nós estamos com muitas dúvidas e muitas questões. Eu não tenho nenhuma explicação para o que está acontecendo, queria só trazer uma perspectiva um pouco de quem estava na rua nessa campanha desde o começo, contando um pouco como é que as pessoas que estavam na campanha estão vendo todo esse processo e trazer uns pensamentos assim próprios sobre o que está acontecendo, mas não tem nenhuma solução. Acho o período assim muito... Ninguém imaginaria que o Brasil estaria nesse momento 10 dias atrás. Passamos por mudanças profundas e eu não dou palpite nenhum sobre o que vai acontecer depois de amanhã, nem amanhã. Queria começar assim minha avaliação sobre isso, chamando a atenção para um fato muito importante. As mobilizações por transporte, elas têm mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos que cidades brasileiras que os jovens de cidades brasileiras se levantam todos os anos e fazem revoltas populares parecidas com o que a gente viu, queimando ônibus e parando a cidade, demandando redução das tarifas de transporte. Aconteceu em Florianópolis, aconteceu em Salvador, aconteceu em Porto Alegre, aconteceu em Rondônia, no Espírito Santo, aconteceu em Goiânia, aconteceu em várias cidades. Faz 10 anos que isso está acontecendo. E um fenômeno, uma questão que eu acho que é importante, é que o establishment político foi surdo a essas demandas. Nenhum partido, mentira, não é nenhum partido, dos partidos que estão no establishment, principalmente na esquerda, né, que a gente espera, o PT, o PSB, esses partidos mais à esquerda, o PCdoB, muito pouco incorporaram dessas demandas. Então a gente tem uma ebulição de mobilizações sociais da juventude, demandando especificamente redução da tarifa, e o establishment não incorporou na agenda política. Não é? Ele se fez de surdo. Em muitos lugares a tarifa caiu. São Paulo, e essa onda que a gente viu nacional, não é a primeira vez, nem de perto. Aconteceu mais de 20 vezes antes. Não é? Isso não foi capturado pelo sistema político. Não é? O sistema político foi rejeitando essas mobilizações porque eram jovens, porque eles não tinham conexões com partidos, muitas das vezes. Não é? E esse sentimento de indignação foi crescendo. Né? Antes de acontecer em São Paulo, já tinha acontecido mobilizações que resultaram na revogação da tarifa. Um outro elemento para reflexão, né? Desde uma dessas primeiras revoltas que aconteceu em Florianópolis, ela foi politicamente dirigida. Né? Houve lá não lembro, 2003, 2004, não é? A fundação do movimento Passe Livre, que é a ideia de capturar essa forma que tinha surgido mais ou menos espontaneamente de revoltas populares contra o aumento de tarifa, não é? E de dar uma orientação política, ou seja, ter um grupo político fazendo mobilização, dando uma orientação política, criando um canal de diálogo com o poder público de maneira a poder negociar, digamos, o processo político para reverter num benefício social. Não é? Então tinha essa dupla tarefa de mobilizar a juventude e, por outro lado, criar um canal de interlocução, porque essas mobilizações espontâneas elas carecem, digamos, de liderança para interlocução. Né? E o movimento Passe Livre ele nasce, começa a se espalhar a partir do Fórum Social de 2005, se não me engano, lá no Fórum Social Mundial, uma reunião que eu creio que tinha mais ou menos o número de pessoas nessa sala. Não eram tantos, não é? E que gerou os núcleos do movimento Passe Livre pelo país. Com essa ideia de você ter uma organização política apartidária, mas não antipartidária, horizontal, não é? Que fosse aberta e que tivesse como foco a mobilização dos jovens para a realização desses protestos. Foi exatamente o MPL tem feito reiteradamente. Ele começou as primeiras campanhas em São Paulo, creio que em 2006, e tem feito, sempre que há aumento de tarifa, essas mobilizações. No ano de 2011, aconteceram mobilizações de um tamanho razoável, para os padrões de São Paulo até a semana passada, relativamente grandes. Mobilizações de 5.000 pessoas eram grandes no Brasil até a semana passada. E eles chegaram a incomodar bastante, o Kassab durante o aumento de 2011. Infernizaram a vida do Kassab por 3 meses, colocando toda quinta-feira 5.000 pessoas na rua e perseguindo o Kassab por todo São Paulo, onde o Kassab ia, tinha um militante do MPL importunando. O Kassab ficou muito irritado.
com isso. Quando veio agora esse novo processo de aumento da tarifa, não foi diferente. Né? O MPL faz parte, inclusive, do seu caráter apartidário, não diferenciar se a esquerda ou a direita que está promovendo o aumento, e ele se mobilizou para fazer o mesmo processo, organizar uma mobilização política da juventude para barrar um aumento. Foi feito com o MPL, com as bases de apoio que ele tinha nas escolas, com aliança com outros partidos políticos, principalmente o PSOL e o PSTU, e se mobilizou de uma maneira crescente. O primeiro ato, não sei, esses números são sempre, mas tinha números médios, o segundo tinha bastante gente para os padrões de então, né? E o terceiro, e a coisa começou a crescer. Na quarta-feira da semana passada, parece um ano, parece que está lá atrás, né? Mas foi na quarta-feira da semana passada, o Jornal Nacional fez uma matéria pedindo sangue, pedindo ordem, porque já tinha acontecido, eu não me lembro, em Porto Alegre, em Goiânia, não é? Revoltas populares, e as tarifas já tinham sido baixadas. E em São Paulo a coisa estava chegando num limite perigoso. E o Jornal Nacional pediu ordem. Na quinta-feira de manhã, dia da manifestação marcada para o MPL, os dois editoriais da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo amanheceram pedindo sangue, pedindo o rigor da polícia. Para nossa polícia, para todos nós conhecemos, exatamente, o Alckmin também. Para quem sabe, a polícia, isso é senha para violência irrestrita. Os jornais disseram, por senha, nem tão veladamente, façam o que fizerem, nós fecharemos os olhos para você. E havia uma mobilização já muito grande, já superando os padrões brasileiros, que já era bem grandinha, e foi uma violência... E não, foi uma violência assim sem precedentes. Pedido para aumentar o som, tem muita gente aqui fora que não está conseguindo. Na quinta-feira passada, teve uma mobilização de um tamanho já um pouco superior ao padrão que a gente tinha naqueles tempos. E foi uma violência muito grande, quem estava lá nas ruas viu. Foi muito, muito violento. Eu tenho uns 25 anos de militância de rua, foi a coisa mais violenta que eu já vivi na vida. Foi violento, pacas. Foi muito violento. E aconteceu uma coisa muito estranha no dia seguinte. Não arrisco dizer, eu tenho um sentimento de coisa orquestrada, mas aí fica para cada um, não tenho provas. No dia seguinte, a coisa inverteu. A posição dos meios de comunicação inverteu. Não sei se é porque os jornalistas deles apanharam, creio que não tem tanto, assim, eles não têm tanto cuidado com os seus trabalhadores, creio que não é isso, que isso não explica. Eu creio que telefones tocaram, mas eu não sei. Só estou dando uma avaliação empírica. Mudou completamente no dia seguinte. A cobertura no dia seguinte já foi. Arnaldo Jabor já se retratou que tinha desqualificado os manifestantes de idiotas. Pediu desculpa. Arnaldo Jabor pediu desculpa. Dizendo que coisa sem precedentes. Nunca antes na história do país. Arnaldo Jabor tinha pedido desculpa. Arnaldo Jabor pediu desculpa, a Folha fez um editorial 2 dias no sábado se retratando, na sexta-feira não deu tempo dela se retratar, mas na matéria já a cobertura era completamente diferente, e na sexta-feira a Veja veio com uma capa muito estranha, dizendo a tarifa, os jovens se mobilizam pela tarifa e as outras pautas. Até quinta-feira, acompanhando de perto, trabalhando nas mobilizações, não havia outra pauta. Assim, se houvesse, eu não percebia, era muito pontual. Ali era uma mobilização pela tarifa, o Brasil inteiro estava se levantando pela tarifa, era uma mobilização de jovens. Inclusive, no caso de São Paulo, muito interessante, ela tinha ganhado uma coloração de classe, tinha havido uma diversidade de classe e uma diversidade etária, sobretudo na quinta-feira, que não tinha acontecido em eventos anteriores. Ela estava caminhando para uma outra coisa. Vem a capa da Veja, e aí segunda-feira o MPL tinha chamado uma nova mobilização, que já se sabia grande, porque a população estava indignada. As, 10 mil, 20 mil, não sei quantas pessoas tinham lá que tinham apanhado feio, estavam indignadas, elas não tinham se retratado, voltado para casa, elas estavam voltando com mais fúria. E a coisa estava prometendo ganhar proporções enormes. Só que veio essa capa da Veja e ao invés de virem, 30 mil, 40 mil, que creio eu seria, digamos, o crescimento natural, apareceram 100 mil pessoas.
e 100 mil pessoas com as pautas mais variadas e pessoas completamente, não eram pessoas de direita, eram pessoas completamente despolitizadas. Completamente despolitizadas que caíram para lá, várias delas com cartazes com a listinha da Veja. Com a listinha da Veja. Não é brincadeira, haviam vários cartazes com a listinha da Veja. E foi incrível a capacidade que os meios de comunicação tiveram de ressignificar um protesto popular por uma demanda socialista. A demanda no MPL é a tarifa zero. É a tarifa zero, é transformar o transporte num direito público universal gratuito. Essa é a demanda do MPL. E foi completamente ressignificada. O que aconteceu, para azar, eu acho que isso foi armado, não tenho provas, mas parece muito armado, porque houve uma mudança. A Veja mudou de lado, o Estado mudou de lado, a Folha mudou de lado, a Record mudou de lado e a Band News, são os órgãos que eu monitorei. Todos eles mudaram de lado, todos eles passaram a dizer: as manifestações são cívicas, são um exemplo de cidadania. Vocês já viram a imprensa falar que manifestação? Eu nunca vi. Não é no Brasil, não vi em lugar nenhum establishment falar, eles não respeitam a democracia. Oi? Latinoamérica está sendo trabalhada e Brasil era a joia da coroa. Exato. Na Argentina, então, e aí na segunda-feira, para azar, se isso foi arquitetado, o que aconteceu, jogaram também o efeito, houve um efeito, dispersão de pauta, mas houve um outro efeito, jogaram água num moinho alheio, porque havia uma organização que estava lá, e os meninos, quem assistiu aí, foram no Roda Viva com 100 mil pessoas nas costas, deram uma entrevista maravilhosa, os meninos mandam bem pra caralho, desculpem a expressão, os meninos mandam bem pra caralho, deram uma baita entrevista e foram para a reunião do conselho da cidade totalmente empoderados. Totalmente empoderados. Um parênteses aqui, desculpa, eu sei que eu estou... aqui. Né, mas a reação da prefeitura foi horrorosa. Acompanhei de perto as negociações com a prefeitura se negou a receber os manifestantes, tentou por todos os modos que essa negociação se desse por canais privados, de pessoas ligando para pessoas do movimento. O movimento falou: não, nós somos um movimento social legítimo, uma demanda legítima, objetiva, vamos sentar junto. O Fernando, ao invés de falar o que era evidente, falar: olha, nós estamos no mesmo lado, nós também queremos redução da tarifa, eu não tenho de onde tirar, vamos sentar junto e buscar uma solução que seria o mínimo que se esperaria de um governo democrático. Não precisa ser nem muito de esquerda, um governo democrático. Vamos sentar junto, vamos procurar soluções, a demanda de vocês é legítima, baixar a tarifa é do interesse popular. Não fez isso. Recebeu de um jeito estranhíssimo o conselho da cidade, onde senta a elite de São Paulo, tá, o empresariado de São Paulo, a elite intelectual de São Paulo. Não houve uma única fala contrária ao movimento Passe Livre, nenhuma fala contrária, e o Fernando deixou no ar. O que eu faço com isso? Deixou no ar. Ele deixou no ar, não falou nada. Bem, a coisa começou a escalar, aquelas pessoas despolitizadas começaram a tomar, aconteceu um negócio estranhíssimo, porque na segunda-feira o governador Geraldo Alckmin falou, amordaçou a PM, falou: a PM não pode fazer, a PM entrou num jogo ou tudo ou nada, falou: já que eu não posso fazer, deixou 100 mil pessoas andando na rua sem nenhuma, não havia polícia para nada, e se deram mal porque não aconteceu nada. 100 mil pessoas marcharam, não aconteceu nada, foi completamente tranquilo. Na terça-feira apareceram pessoas estranhas, fortes, com cabelo raspado, atacando a Prefeitura Municipal de São Paulo. Foram, verdade seja dita, foram algumas pessoas, alguns manifestantes foram na onda, mas quem começou foram pessoas estranhíssimas. Não vou fazer acusações, mas são estranhíssimas. O movimento levou toda... Bem, para começar, uma observação: aquela marcha não ia para a Prefeitura. Aquela marcha não ia para a Prefeitura, ia para Santana. Alguém puxou a marcha para a Prefeitura, sem controle do movimento. Alguém começou a andar.
e levou aquela multidão para a prefeitura. O movimento levou todo mundo para longe dali, para vários outros lugares, e deixou aqueles agitadores isolados. Durante 2 horas e meia, eles barbarizaram o centro. A polícia que estava lá não fez nada. Nada. Olha, a polícia foi assim, não estou querendo ligar causa e efeito, porque eu não sei, mas foi assim que a polícia retomou o seu sagrado direito de bater. Foi com essas fotos, deixando pessoas fazerem um estrago, e curiosamente aconteceu na Prefeitura Municipal de São Paulo. Bem, a coisa foi escalando e depois o resto da história vocês conhecem. A Prefeitura deu uma coletiva, agora eu já não me lembro, quarta de manhã, falando que não ia dar aumento. Houve reunião de gabinete e não iam dar aumento. Aconteceram coisas no meio da tarde, e aparece o Geraldo Alckmin e o Fernando dando aumento conjuntamente lá no Palácio dos Bandeirantes. Desculpa, revogando o aumento lá no Palácio dos Bandeirantes. O que aconteceu isso? Depois que foi revogado o aumento, as mobilizações continuaram, a pauta da tarifa, da redução da tarifa foi realizada, um enorme feito, uma reviravolta. Eu não lembro nenhum precedente recente nos últimos 20 anos, mobilização popular massiva com um objetivo de curto prazo execuível, intimamente relacionado com um objetivo de longo prazo, ambicioso, ligado a uma verdadeira utopia, uma estratégia política perfeita, com sucesso. Com sucesso, eu acho que os meninos merecem aplauso, eles fizeram um trabalho incrível. Só que depois foi vitorioso, e nós estamos nessa situação onde a gente tem uma mobilização que ela não se desfaz, ela está pautada pelos meios de comunicação. O Movimento Passe Livre, nesse momento, está se reunindo para pensar o que fazer, porque eu acho que, nesse momento, fora os meios de comunicação, acho que ele é o único ator com alguma credibilidade para influir nesse processo, mas são meninos de 20 e poucos anos que estão com um enorme peso político nas costas, estão preocupadíssimos, apesar da sua habilidade política, e nós temos que entender como é que os meios de comunicação conseguiram transformar uma coisa no seu avesso, e o que a gente faz com esse legado. Eu acho que um dos elementos foi o que saiu na Folha hoje, não é? Aquela pesquisa dos manifestantes que, surpreendentemente, mostra um perfil mais para a esquerda, embora muito universitário, mais para a esquerda, mais em defesa dos interesses, que mostra que essas pessoas, eventualmente, isso pode ter sido uma estratégia muito perigosa, ela foi uma estratégia muito ousada. Eles tentaram fazer lá com o movimento Cansei e não deu nada, foi uma coisa ínfima. Agora nós temos um movimento enorme, e essas pessoas, elas podem ir para qualquer lado. A minha opinião, já transmiti isso para o movimento, não pude estar na reunião agora, mas é que nós temos que... não é nem disputar, o MPL tem toda a legitimidade de conduzir essas pessoas para o campo da esquerda, da onde essa iniciativa nasceu, e permanecer na esquerda e ampliar as pautas, não é? É dentro dessa estratégia de ligar objetivos focados, claros, de curto prazo, ligados a objetivos ambiciosos de transformação da nossa sociedade, que permanece muito injusta, muito pouco participativa, e assim por diante. O que vai ser disso? Para onde nós vamos? Eu não tenho a menor pista. Como todos vocês, também estou angustiado. Os meninos do Império estão super angustiados. E esses espaços de reflexão são super importantes. Agradeço o Nabil, Márcio e o pessoal da Casa da Cidade.